primeira informação que eu preciso dar. E só essa informação, que é muito importante, ela já vai mudar a maneira de como essa luta entre Alex Poatan e Israel Adesanya vai se desenrolar. Que é o seguinte, o octógono é maior que o ringue. Ha! Essa você sabia. Vamos aos números. O ringue oficial do Glory, onde o Alex Poatan costumava lutar, mede 7 metros por 7 metros, ou seja, 49 metros quadrados. Esse é o maior, só que em edições regionais, o Glory usa um de 6.4 por 6.4, 40 metros quadrados. É no ringue mais ou menos desse tamanho que os dois travaram as suas últimas batalhas. Já o octógono do UFC, para eventos menores, ele usa um de 50 metros quadrados. Agora, para eventos numerados, que vai ser o caso agora, o cage tem uma área de 70 metros quadrados. É bastante espaço a mais. E além do octógono ser maior, cada canto tem um ângulo mais aberto, né? São 135 graus contra 90 graus dos cantos do ringue. Isso significa duas coisas. O octógono tem muito mais espaço para se movimentar em comparação ao ringue. E isso traz um ponto de vantagem para o Adesanya, já que ele está no MMA há mais tempo e ele adaptou a sua base para uma base mais aberta. A segunda coisa de um octógono é que é muito mais difícil de encurralar o adversário na grade, como se faz no ringue. Isso é uma vantagem para os dois, porque nenhum deles quer receber uma combinação de golpes do adversário sem ter para onde escapar. Porém, teoricamente, quem vai pressionar mais nessa luta será o Poatan. Então, não seria nada mal se ele tivesse um canto para poder prender o Adesanya por algum momento. Dito isso, essa luta irá com certeza tirar do Adesanya esse modo defensivo de lutar. Na maioria das suas lutas, Adesanya adotou um jogo conservador, digamos assim. Fica de longe, bate, se movimenta, se preciso daquela corridinha para pegar a distância e resetar a luta, justamente porque os lutadores que mais poderiam levar perigo para ele eram aqueles que têm como arma muito forte o wrestling, a luta agarrada de uma maneira geral. Mas contra o seu inimigo número 1 na luta em pé, Alex Poatan, o Adesanya não poderá lutar na retaguarda, dessa forma passiva, esperando o adversário cometer algum erro para então poder capitalizar. Isso porque o Alex Pereira tem a mesma precisão, o mesmo timing, a mesma capacidade de contragolpes e ainda para o brasileiro só precisa de um golpe bem encaixado. E outra coisa, no kickboxing, a base do Adesanya era mais em pé. Isso porque ele não precisa defender nenhuma queda e também é preciso estar um pouco mais em pé para conseguir bloquear melhor os chutes nas pernas. Agora, em uma base mais aberta, com os braços na frente, que é muito eficiente para manter a distância de lutadores que querem te derrubar, contra um striker, essa base ela não faz muito sentido, principalmente se você precisar bloquear muitos chutes na perna e no corpo, certo? Agora vamos olhar alguns pontos de cada lutador para imaginar como é que essa luta vai se desenrolar. Pontos que o Adesanya irá explorar. Primeiro, como já vimos, a movimentação. O Adesanya vai utilizar o espaço para evitar entrar na trocação com o brasileiro. Segundo ponto, ele vai usar muitas fintas, muitos jabs, utilizando a sua envergadura. Terceiro ponto, o Adesanya tem um cruzado também muito perigoso quando o adversário encurta para atacar. Não acredito que o Poatan dará essa abertura, mas é um golpe perigoso. E o quarto ponto que o Adesanya vai explorar é o tempo. Gastar tempo no relógio, já que ele está mais adaptado para uma luta de 25 minutos. E aí, de uma maneira geral, a estratégia do Adesanya vai ser trabalhar na distância, tentar golpear e se movimentar. Vai ficar macetando a luta até o final para vencer por ponto. Porque eu acredito que ele não vai querer bater de frente com o Poatan. Pensa comigo, para que eu vou entrar na porrada com um cara que tem a mão mais pesada que a minha e correr o risco de ser nocauteado se eu tenho a habilidade de bater e sair por 25 minutos? Essa seria então a opção mais lógica. Além disso, ele já provou por inúmeras vezes que ele não está preocupado com vaias, não está preocupado com a reclamação, se a luta foi chata, se ele não é mais o mesmo. Para ele não interessa, o importante é manter o cinturão. Agora vamos falar do Poatan. A primeira coisa que a gente pode falar do brasileiro é que, apesar dele ser um lutador mais agressivo, nocauteador nato, ele ainda tem muita leveza e facilidade na movimentação. Então o Poatan poderá também acompanhar a movimentação do Adesanya. Segundo ponto, o cara é forte. A gente consegue ver que ele não coloca toda a força nos golpes. Ainda assim, ele tem um poder de nocaute absurdo, né? E exatamente por isso que ele não precisa superestender os golpes. E já que ele não superestende, quando ele erra um golpe, que é difícil, né? Porque ele tem os golpes muito bem calculados, mas caso ele erre, o Poatan não se expõe para um contragolpe. Por isso que eu acho difícil ele cair no contragolpe daquele cruzado do Adesanya. E outro ponto, o Poatan é muito inteligente também. Cada golpe desferido é friamente calculado. Ele joga um golpe agora pensando em 5 golpes para frente. É um lutador muito explosivo, mas ele não gasta energia à toa.
Por isso eu acredito que se o Alex Poatan precisar levar essa luta até o 5º round, ele poderá fazer isso com paciência, sem problema nenhum. Principalmente porque essa luta em específico, na teoria, não vai precisar se preocupar com a isometria, né? Que essa é a força que mata o striker do cansaço. Tudo indica que essa luta será disputada, na sua maioria, na parte em pé. E aí, qual que é a estratégia do brasileiro? Bem, o Poatan é tão estratégico quanto o Adesanya. E ele acaba nocauteando a maioria das suas lutas não porque ele parte com tudo para cima, mas porque ele tem um poder de machucar maior que o do Adesanya e os adversários acabam não resistindo à pegada do índio guerreiro. Tirando o Bruno Blindado, né, que aí é outro nível de resistência. Brunão não é desse planeta. E aí, por causa desse poder de nocaute do Poatan, nessa luta ele vai andar para frente. Ele vai se manter na caça. Só que na caça estratégica, na caça de sniper. Só na boa. Eu achei muito legal que o Rogério Camões, grande treinador de preparação física do Anderson Silva, comentou em um podcast que ele participou. Ele disse que o Poatan é tão habilidoso quanto o Adesanya, mas trocar habilidade com habilidoso não é a estratégia certa para essa luta. Por isso que de maneira mais estratégica, o Poatan ainda deve invadir o território do inimigo, tirar o conforto do Adesanya em lutar na longa distância. Aí deixa eu comentar sobre uma outra teoria que está rolando, que se o Poatan nocauteou com luva grande, então imagina com luva pequena. Mas eu digo para vocês, essa teoria é fake news, porque a luva de boxe de 10 onças, ela protege muito a nossa mão. Além disso, antes de calçar a luva, você pode ainda colocar uma bandagem na sua mão com muitas camadas de proteção, tipo gesso. Nos eventos que não tem comissão atlética fiscalizando, meu irmão, a galera faz covardia, só falta colocar um soco inglês por baixo da luva. E essa proteção, ela te dá uma confiança absurda de você bater numa parede de concreto com toda a força e a sua mão ainda vai estar protegida. Muito diferente da luva do UFC. Primeiro, 4 onças. Isso protege muito pouco a sua mão. Segundo, a bandagem que é permitido colocar na mão chega a ser brincadeira. Um integrante da comissão atlética fica ali em cima o tempo todo olhando como é que está fazendo a bandagem e você só pode colocar uma fina camada de bandagem em cima do metacarpo aqui das articulações, onde vai ter o contato com o rosto do camarada. Esparadrapo, nem pensar, só do metacarpo para baixo em direção ao pulso. Ou seja, até inconscientemente você não é capaz de colocar toda a sua força nos golpes como você faria com uma luva de boxe, porque o risco de quebrar a mão é muito grande. Então, em uma luta de MMA, você precisa escolher melhor os seus golpes. Não dá para sair metralhando e correr o risco de pegar cotovelo, pegar testa. E ainda quando você soltar esse golpe, ele tem que ser na técnica, né, com a mão bem encaixada e firme. Lógico, a luva não é feita só para proteger a mão. E quando você fala em proteção do rosto, a luva de boxe também protege mais. Porém, protege mais contra corte, não contra o impacto de uma luva de 10 onças bem justa apertada na mão de um cara como Alex Poatan. O estrago para os neurônios é tão grande ou até maior do que uma luva de MMA. Por outro lado, uma luva de MMA você não precisa bater absurdamente forte para conseguir nocautear. Como diz o ditado, é jeito, não força. Mas as chances de nocautear de quem não tem tanta pegada, mas tem precisão e timing, como é o caso do Adesanya, aumentam com uma luva de MMA em comparação com uma luva de boxe. Outra dúvida que está rolando aí, em pé ou no chão? Será que eles irão ficar em pé o tempo todo ou alguém vai tentar levar para o chão? Eu acredito o seguinte, que tirando aqueles momentos que eles se embolam e acontece de alguém desequilibrar e um deles aproveitar o momento, eu acredito que quem pode deliberadamente tentar alguma queda será o Alex Poatan. E de que forma? Entrando de longe nas pernas, no double leg, fazendo força? Não, mas a partir do clinch, abraçando a cintura e quebrando a postura da Adesanya. Uma outra possibilidade é o single leg, aquele que o Glover Teixeira adora e é especialista. E tu não sabe que o Glover Teixeira é parceiro de treino e mentor do Poatan no MMA. E ó, eu vou te dizer, eu já treinei muito tempo com o Glover e não tem como você treinar com ele e não se inspirar na técnica e na eficiência desse single leg. E esse golpe vindo de um outro striker, com certeza pode surpreender aí o campeão. E no final das contas, quem é que vence? O público, porque essa luta vai ser irada. Minha torcida é 100% para o Poatan, obviamente, mas com base naquilo que eu coloquei de informação aqui, é você que vai dizer. Fui!